Graça e paz a todos. Depois de um bocadinho de ausência, hoje decidimos com o Espírito Santo e eu gravar esse vídeo. Nos alegramos que o Espírito Santo e eu gravar esse vídeo porque nós somos guiados pelo Espírito Santo e tudo que fizemos em prol do reino. E hoje queria trazer um tema muito pertinente. É um tema, eu já disse nos últimos vídeos que eu tenho no YouTube, eu já disse que raramente eu vou trazer um tema que não me confronta. Por isso hoje eu trouxe um tema que está nas lições do reino. Nas lições do reino dos céus. E o tema que eu trago hoje é a oração da fé. Jesus. Paulo disse, eu criei, por isso falei. E no livro de Romanos ele disse, esta é a palavra da fé que nós pregamos. A oração da fé. A oração sem fé não agrada a Deus. A oração da fé, esta agrada a Deus. Como assim? Sim. O povo de Israel, quando pediu o rei, a fé deles não estava em Deus. Estava no rei. Isso quer dizer que nem tudo que nós pedimos, a fé está em Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Passamos muito tempo a nos dizer, não. Pedi uma coisa e me deram outra. Talvez pediste mal. Como diz o livro de Tiago 4. Pediste não receber porque pediste mal. Mas estou a falar da oração da fé. A Bíblia diz, Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Livros de Marcos 11 diz que tudo que pedir em meu nome, crendo que já recebeste. Livro de 1 João 5, 13, 14, 15, diz, se nós sabemos que Ele nos ouve, se nós fizermos a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve, tudo que nós pedimos, sabemos que vamos receber. Que vamos receber. Jesus falou, quando orares, orar assim, Pai nosso que está nos céus. Mas Jesus também aconselhou para que nós não sejamos repetitivos as nossas palavras. E Paulo reforçou, eu criei, por isso falei. A oração da fé. Deus vela cumprir a sua palavra. Para entendermos a oração da fé, temos que entender o que é a fé. A fé, como no livro de Hebreus 11, 1, eu tenho aqui uma versão mais aprimorada que eu quero ler. Mais aprimorada. É uma Bíblia minha de estudo. Então eu quero aqui ler. Diz assim, a fé é a certeza das coisas que se espera e a garantia das coisas que não se veem. Meu irmão, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E como vem a fé? A Bíblia diz, a fé vem de ouvir. Não ouvir qualquer coisa, é ouvir
a palavra de Deus. Por isso é que Paulo, no livro de Romanos, no livro de Romanos 10, Romanos 10, 8, ele começa assim. Que diz então as Escrituras, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que nós anunciamos. Qual é a palavra de fé? A palavra de Deus. E Deus chamou esta atenção a Josué 1:8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite. E Salmos, e o Davi sabia disso. No livro de Salmos 1 disse, medita nela dia e noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro. E a Bíblia diz também no livro de Josué que tudo que fizer te irá bem. Deuteronômio também fala sobre isso. Agora, será que quando nós vimos na presença de Deus, nós temos a sua palavra? A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E depois, no livro de Isaías, diz que ele vai fazer segundo o seu tipo. Assim, uma palavra de Deus desce do céu, ela não vai voltar vazia. Por que as tuas orações não estão sendo ouvidas? Por que não está havendo resultado positivo? Será que está a levar os problemas a Deus ou então a solução que queres que Deus dá? Deus falou, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, acharai. Batei, abrir-se-vos-á. Vou dar um exemplo muito prático de Bartimeu. Bartimeu chamava Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus lhe perguntou, o que tu queres que eu te faça? O Bartimeu podia muito bem dizer, não, só quero cumprimentar Jesus. Mas Bartimeu não disse que não, eu sou cego, não. Bartimeu só disse aquilo que ele queria que Jesus fizesse. Que eu quero ver. Que eu quero ver. Por isso a Bíblia diz que no livro de Romanos, não se acomodemos com este mundo, mas transformamos pela renovação do nosso entendimento, para que possamos compreender qual é a perfeita vontade de Deus. Muitas das vezes Deus permite coisa porque nós estamos a pedir algo que não é da vontade dele. Jesus nos ensinou uma coisa na sua oração. Jesus falou assim, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas que seja feita a sua vontade. No livro de Isaías 43, diz, trazei-me a lembrança para que eu possa te justificar. Por quê? Porque a palavra de Deus e Jesus são um. Jesus é a palavra. A coisa que, em vez de nós vir orar primeiro, devemos buscar a palavra, devemos orar a palavra, devemos estudar a palavra, devemos buscar a palavra para saber o que Deus fala com relação a esta situação que eu estou a viver. Qual é a vontade de Deus dessa situação? Porque a palavra de Deus é o único meio pelo qual Deus quer fazer velar. E a palavra da fé é a palavra de Deus. Traz a lembrança a palavra de Deus. Como? Meditando nela dia e noite. E uma coisa que eu gosto, que Deus aconselha Josué, medita nela dia e noite e faz conforme está escrito. E te vá bem, conforme está escrito. Como é que Jesus venceu Satanás?
Ele não venceu Satanás com oração. Jesus venceu Satanás com a palavra da fé. Jesus, o que Satanás falou a palavra, mas Satanás tirou a palavra do contexto. Nós falou Salmo 91. Mentiu a palavra? Não, mas ele tirou ela do contexto. Assim mesmo fez com Eva. Então é necessário que nós investimos mais tempo em conhecer a palavra de Deus, para que nós tenhamos capacidade de fazermos a oração da fé. Porque a oração da fé tem a ver com a oração através da palavra de Deus. Porque Deus vela cumprir a sua palavra. Quando você traz a palavra de Deus com relação àquele problema a Deus, não tem como ele não responder. Porque você vai te fazer lembrar a palavra dele. Quando o povo de Israel desobedeceu a Deus, Moisés trouxe a palavra e disse assim: se for possível, retira de mim meu nome no livro da vida. Porque Moisés sabia que Deus é misericordioso. A palavra da fé é a palavra de Deus. Porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. E Jesus disse ainda: se tu tiveres em vós, se tu tiveres em mim, a minha palavra estiver em vós, pedi o que quiser, será dado. Porque você, quando tem a palavra de Deus, você está um só com Cristo. E quando você ora, você fala a palavra da fé. Você libera a palavra da fé. Não traz a tua palavra a Deus. Traz a palavra dele. Mesmo qualquer pedido que você tiver a fazer a Deus, meu irmão, pode dizer: Deus, eu quero um carro, quero um prado preto. Mas, Deus, que seja feita a sua vontade. Dando legalização de Deus agir por intermédio de você. A palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus fala: a palavra que eu vos falo é espírito e vida. A palavra que você vai liberar vai produzir vida. Mas quando você liberar a palavra de Deus. Então, qual é o meu conselho? Busca conhecer a Deus por intermédio da meditação da palavra. Porque isso agrada a Deus. Vamos só ler no livro de Jeremias. No livro de Jeremias 9. Diz assim, 9:23. Que o sábio... Não, 22. Que os sábios não se envaidecem da sua sabedoria. Diz ainda o Senhor: nem os fortes da sua força, nem os abastados da sua riqueza. Se alguém quiser envaidecer, deve antes mostrar que me conhece e me compreende, que eu sou Deus e cheio de bondade e que faço justo e reto. São essas coisas que me agradam. Assim diz a palavra do Senhor. Mas na outra versão de Almeida, vão dizer que não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Mas se gloria em Deus, em conhecer a Deus. Então, se você conhecer a Deus, se você investir tempo a conhecer a Deus, a conhecer a vontade de Deus, você vai chegar com ousadia ao trono da graça, assim como diz Hebreus 4:16.
Chegai com ousadia ao trono da graça, para que o tempo todo seja ajudado. Você vai chegar com ousadia ao trono da graça. E uma coisa, quando você conhece a vontade de Deus, você não repete, você libera mais a palavra do que outra coisa. Você não fica muito tempo na mesma oração, porque você sabe que Deus te ouve e você sabe qual é a sua vontade. Por isso, a oração da fé tem a ver em você conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a vontade de Deus, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Paulo diz, esta é a palavra da fé que nós pregamos. Temos a oração da fé. A oração não opera sem fé, mas a fé opera sem oração. Vou dar um exemplo prático. Por isso é que a fé é importante, por isso é que o justo viverá pela fé. A oração não opera sem fé, porque a fé opera no amor. A oração sem fé não opera, mas a fé sem oração opera. Vou dar um exemplo prático. Quando a mulher Sirofenícia veio até com Jesus, ela liberou a fé por cima da palavra. O mesmo com a mulher de fluxo de sangue. Eles decretaram a palavra de fé. Eles creram, por isso falaram. Liberaram a palavra da fé. Pelo conhecimento que eles tinham daquilo que Jesus podia fazer, que era capaz de fazer. Através daquilo que eles ouviram. Nós também ouvimos através da palavra de Deus. Paulo disse, eu criei, por isso falei. Ele criou por quê? Porque ouviu a palavra de Deus. E através da liberação da sua fé, a mulher de fluxo de sangue foi curada do fluxo de sangue e a mulher Sirofenícia, sua filha, foi libertada dos demônios. A oração sem fé não funciona. Mas a fé sem oração funciona. Por isso é que a fé é importante. Por isso é que o justo viverá pela fé. A fé é confiar. A fé é dar autoridade a Deus de agir na tua vida. Mas para isso, traga a sua palavra para que Ele possa fazer a sua vontade, que é a sua palavra. Amém, irmãos? Vamos orar. Eu peço a Deus que no nome de Jesus, que meu irmão tenha desejo e vontade de meditar a palavra de Deus, como diz no livro de Jeremias 9, 22, 23, 24. Que Deus se agrada com aqueles que buscam lhe conhecer. Assim como Deus se agrada àqueles que têm fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu busco a conhecer a Deus por meio da sua palavra, Deus se agrada. Então, quero que o meu irmão tenha fé, tenha capacidade, através do Espírito Santo, vontade de meditar na palavra dia e noite, para fazer conforme está escrito na sua palavra. E eu tenho certeza que a oração da fé, que ele fazer segundo a sua vontade, que é a sua palavra, vai funcionar como nunca funcionou na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.